Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meninos dos terceiros anos. Tudo bem com vocês? Então, na nossa atividade de hoje, nós vamos fazer a correção das atividades que eu deixei na aula passada, né? Eu tenho falado para vocês que é importante vocês procurarem, tentarem fazer as atividades, mas tão importante quanto vocês tentarem, procurarem fazer a correção dessas atividades, porque assim vocês podem perceber onde estão errando, onde estão acertando, né? E fazer as correções aí, se for o caso, certo? Na nossa primeira atividade, nós temos aí um texto que é uma carta argumentativa de solicitação. As pessoas, né, as moradoras, os moradores, né, da rua Jair Santos escrevem aqui ao diretor do Departamento de Trânsito uma carta solicitando, né, providências para se melhorar o trânsito da rua da onde eles moram, que a rua que eles moram passou a ser atalho quando as pessoas vêm na rua principal aqui, ó, quando elas veem o semáforo, né, elas pegam um atalho ali para a rua deles, o que fez com que eles perdessem a tranquilidade que tinha antes, certo? Essa rua principal, essa Avenida Olímpia aqui, ela é uma avenida usada para muitos carros, né, muito trânsito, e a rua deles não. Só que a rua deles foi tomada, né, foi descoberta como um atalho, e aí várias pessoas passaram a utilizar essa rua para fugir, né, do semáforo. Então, o que acontece? Depois, né, depois de mostrar a insatisfação das pessoas da rua, elas dão ali uma solução para o problema. Então, eles elencam aqui, ó, duas soluções para o problema. E termina, né, a carta com uma expressão cordial aqui de saudação e assinam aqui, no caso, todos eles. Então, isso aqui é uma estrutura, ó, local e data, um espaço, uma expressão de tratamento e para quem que vai essa carta. Esse tratamento aqui, pessoal, é muito importante nesse tipo de carta, porque demonstra respeito para a pessoa que vai receber essa carta, no caso aqui seria a abreviação de Ilustríssimo. Então, a cordialidade, o respeito é muito importante nesse tipo de solicitação, certo? Isso aqui, pessoal, é um documento que nós, cidadãos, também podemos fazer uso, né? Para enviar para as autoridades aí quando a gente acha que alguma coisa não está boa, né? Não está bacana aí. Vira um documento, porque eles vão receber e muito provavelmente vão não apenas responder a sua carta, mas pelo menos te dar uma resposta a respeito da sua solicitação. Aí aqui tá assim, ó, qual que é a tese defendida no texto? Pessoal, tese é a opinião. Qual é a opinião defendida nesse texto aqui? A opinião defendida nesse texto aqui é a letra E, ó, que é necessária a implementação de medidas que visem a recuperação da tranquilidade dos moradores da rua Jair Santos. Essa é a opinião deles. É preciso fazer alguma coisa, né? Aqui, ó, implementação de medidas. Uma carta foi escrita dentro da norma culta, certo? Já pensando em quem vai receber a carta, tá?
Então, em vez de falar assim, é preciso fazer alguma coisa, né? Já fala a implementação de medidas que visem, né, a recuperação da tranquilidade, ou seja, para que eles podem voltar a ter a tranquilidade de antes. Então, aqui vocês vão marcar a letra E, ok? 2. Qual foi a estratégia argumentativa utilizada no terceiro parágrafo desse texto? Estratégia argumentativa é o que ele usou para defender a essa opinião aqui, ó. O que ele usou para defender a opinião de que precisa se fazer alguma coisa? Ele usou o que? Argumento de autoridade? Não, ele usou alguma autoridade do trânsito falando? Fato histórico, algum dado científico, raciocínio lógico? Não, ele fez uma enumeração de consequências, ou seja, coisas que estão acontecendo uma após a outra que está atrapalhando ali a tranquilidade deles. Então, se a gente for voltar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro parágrafo, olha aqui, ó, o resultado não poderia ser diferente, 2 pontos. Aqui ele começou a enumerar as consequências. O que ele teve? Poluição do ar, 1. Barulho insuportável de motores e buzinas, 2. Risco constante para as crianças, 3. Insegurança, 4. Ele foi enumerando as consequências negativas, certo? Então, aqui vocês vão marcar a letra B, certo? Enumeração de consequências, ok? É muito importante, pessoal, vocês saberem o que é tese, o que ele usou como argumento. Argumento é tudo que ele usa para convencer a pessoa, né, a fazer, aqui no caso, a tomar as providências que ele pede, que ele solicita, certo? Então, vamos lá para a outra parte. Deixa eu ver aqui qual que é a outra parte, para ver se eu não erro aqui. Bom, aqui nós temos um poema de Machado de Assis, é isso mesmo, um poema de Machado de Assis. Aqui, pessoal, eu fui pesquisar, porque sempre quando tem esse símbolo aqui, ó, é porque foi usado só um fragmento do texto ou do poema. Então, aqui usou uma parte. Isso quer dizer que antes disso aqui tinha outra parte, outro início e não foi usado. E esse poema, essa aqui é a 5ª estrofe do poema. Tem 4 estrofes anteriores aqui, certo? Mas aqui fala de uma maneira talvez mais rebuscada, porque o texto é de Machado de Assis, texto do século XIX, né, 1800 e alguma coisa. Então, é comum a gente perceber palavras um pouco mais difíceis, um pouco mais distantes da nossa realidade. Olha aqui, ó, ainda assim, seria ainda assim, né? Tivesse daquela ventura, né? Daquela sorte, ó, o pretérito mais que perfeito aqui, chorara de agradecida, chorar é o mesmo que tinha chorado. Às vezes, essa flexão verbal aqui não é tão usada mais. Então, aqui, esse primeiro texto aqui fala de uma decepção amorosa, só que de uma estrutura diferente, né? Esse aqui é um texto escrito em verso e esse escrito em prosa. Só que esse texto aqui, ó, apesar dele ter sido escrito em prosa, ele tem uma certa poesia aqui. Lembrando, pessoal, que poema é aqui, ó, a poesia, quando a gente passa ela para o papel, quando ela toma forma de papel aqui, ela vira poema. Mas poesia eu posso ver em outras coisas que não sejam na escrita. É uma maneira muito pessoal e diferente, sentimental de ver as coisas. Então, nesse caso aqui, ó, eu posso ver poesia aqui.
você pode perceber que ele escreve com um sentimentalismo muito grande. Né? Ele sente dor de se ver sozinho ali na casa sem a amada dele. Tem uma parte desse texto aqui que me chamou muita atenção, achei muito bacana aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Saio e busco em prosa o que em você é poesia. Ou seja, busca alguma coisa, fazer alguma coisa, que ele busca que algo aconteça, né, que com ele, com ela é poesia, ou seja, é encantamento, é sentimento, é amor, certo? Onde está a nossa casa agora, se onde eu mora apenas um? Ou seja, não existe nossa casa mais, né? Não existe minha casa, porque é só um. Então você pode perceber que mesmo não sendo um poema, esse texto aqui é escrito em prosa, mas ele é um texto bem poético. Você percebe a poesia aqui na maneira como ele escreveu, certo? Esse texto é mais atual e esse aqui é um texto do século XIX, certo? Então, olha só. Apesar de pertencerem a períodos distintos, ou seja, diferentes, esses textos têm em comum. O que esses textos têm em comum? É o assunto, né? Aqui, ó, a manifestação da tristeza provocada por uma desilusão amorosa. Então, todos os dois textos tratam dessa tristeza, né? Alguém está manifestando a tristeza de uma desilusão aí amorosa, certo? Então vocês vão marcar aí a letra C, ok? Então vamos para o próximo. Pronto. Aqui agora eu tenho um artigo de opinião. No artigo de opinião, alguém escreveu sobre o meio ambiente, né? Sobre a questão do meio ambiente, sobre a necessidade de se tomar atitudes para preservar o meio ambiente, certo? Vocês devem ter lido aí. E aí, ó, qual trecho desse texto é um argumento utilizado para defender a ideia de que as pessoas precisam mudar seus hábitos quanto ao meio ambiente? Então, ela tem a ideia, né? Ela acha que as pessoas precisam mudar seus hábitos. E o que ela usa como argumento para defender essa ideia dela? O que ela usa? Ela usa esse argumento aqui, ó. É comum ou quase natural pessoas jogando papel nas ruas e calçadas. Ou seja, como isso é comum, por isso que ela fala, né, que as pessoas precisam mudar seus hábitos. Elas precisam mudar. Por quê? Porque ela vê isso aqui, ó, muito. Então, esse aqui foi um argumento que ela utilizou. Ela observa isso todos os dias, certo? Então, se ela não visse isso aqui, ela não ia falar que as pessoas precisam mudar seus hábitos. A ideia delas em relação ao meio ambiente seria outra. É claro que ela vê muitas outras coisas. Mas aqui, né, no texto, ela usou aqui esse argumento, certo? Então, vocês vão marcar aí a letra E, ok? E aqui é um texto informativo. O texto começa falando, né, de um trecho do filme Procurando Nemo. Procurando Nemo mesmo, né? E da descoberta de um peixe que tem uma temperatura diferente das demais, né? Até então, acreditava-se que todos os peixes tinham sangue frio e descobriram que esse peixe aqui, ó, tem uma temperatura entre 3 e 6 graus mais alta do que a água em que ele habita. Então, aqui é uma descoberta, por isso que falou o esquentadinho do oceano, porque ele tem o sangue mais quente do que os demais peixes, ok? E aí tem uma questão gramatical aqui, né? Nesse texto, o termo destacado em ele é o primeiro refere-se a.
esse ele aqui é um recurso, pessoal, para dar continuidade. É um recurso coesivo. São palavras usadas para evitar repetição, para dar continuidade, para dar sentido lógico. Mas aí essa palavra ele é usada, se refere a quem? E tá bem aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ele é o primeiro peixe conhecido por ter sangue quente em todo o corpo. Ele quem? Ó, o peixe cravo ou opa, que é o nome dele, certo? Então, a alternativa correta aqui é o peixe cravo, ok? Então, aqui nós terminamos a nossa correção de hoje, tá? Mandem para mim fotos só do gabarito. Você vai colocar a letra, atividade 1, qual que é a alternativa correta? A 2, qual que é a alternativa correta? Não tira foto da atividade passada, porque senão você vai mandar foto repetida. Me manda só o gabarito da correção, tá bom? Não esquece de colocar o nome e a data de hoje, tá bom? Beijo, até mais.